Oi, gente. Boa noite. Vamos esperar chegar algumas pessoas para começar aqui as apresentações. Eu sei que estávamos todos muito ansiosos por essa semana, por essas lives. Seja bem-vinda, Ana Maria, Fábio. Legal você por aqui, Cássio. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para vocês. Estão me ouvindo bem? Dá para ouvir direitinho aí? O som tá bom, tá dando retorno. Érica, Jeane, Carlinha, Verônica, sejam todos bem-vindos. Dá pra ouvir legal, né? Eleides, pronto. Nossa convidada já chegou, então eu vou chamar ela pra gente fazer as apresentações logo depois que ela entrar aqui, certo? Ajeitar o foco aqui. Olá. Olá, Carla. Muito Boa noite. obrigada, boa noite. Em primeiro lugar, queria realmente agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes mesmo. Queria fazer todo mundo que está aqui, né? Sejam muito bem-vindos e espero que hoje seja. Esperamos realmente de termos uma conversa assim que vai nos ajudar, nos elucidar, tirar algumas dúvidas. Estou muito feliz. Antes da gente começar, eu queria não só fazer as apresentações, né? E eu queria só explicar um pouquinho às pessoas que estão nos assistindo que, enquanto organização, a gente acredita que é o nosso dever levar o máximo de informações para as pessoas e informações de qualidade, né? Esse decreto foi uma coisa que trouxe questionamentos, que trouxe muitas dúvidas e questionamentos para muitas pessoas, então a gente se viu assim meio que na obrigação de trazer pessoas que têm gabarito e que são pessoas confiáveis, né? Que podem nos elucidar um pouco mais a respeito desse decreto e vai nos ajudar a tomar nossas próprias decisões. Queria deixar claro que a gente não está aqui para poder impor às pessoas a nossa posição, né? Até porque nós vamos ter ao longo da semana pessoas que têm posicionamentos diferentes e o propósito é ajudar as pessoas a entenderem todos os lados desse decreto, entenderem porque nós acreditamos muito que o conhecimento liberta as pessoas, né? E as pessoas precisam estar bem informadas para poder tomar suas decisões. Eu me chamo Ana Paula Barreto, eu sou vice-diretora da OMA, eu sou psicopedagoga e eu sou mãe de 2 menininhos e um deles é autista. Né? Eu já fui mediadora do meu filho em sala de aula pública e hoje ele estuda numa escola particular, então eu consegui conviver com algumas situações. Eu sou psicopedagoga e eu atuo com meus pacientes nessa ponte entre pais, escolas e terapeutas para tentar fazer o processo de inclusão funcionar, né? E queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, apesar de eu saber que muitas pessoas te conhecem, mas eu queria que você se apresentasse. Meu nome é Cláudia Raquin, eu sou advogada, especialista em direito educacional e tenho uma pós-graduação em neurociências e psicologia aplicada. Eu também tenho 2 filhos que fazem parte da educação especial, eles são superdotados e eu tive a sorte de poder ter ao meu lado o que eu chamo de parceria, apoio da escola e em função desse meu interesse pela superdotação, eu acabei me adentrando no direito educacional especial, estudando muito os transtornos do neurodesenvolvimento através das neurociências. Eu escrevi um livro chamado Superdotação e Dupla Excepcionalidade, que foi publicado pela editora Juruá. Eu escrevi um capítulo de um livro também sobre a superdotação e a dupla excepcionalidade no Guia para Iniciantes da Psiquiatria da Infância e da Juventude. Eu escrevi artigos acadêmicos sobre educação especial, então eu atuo nessa ponte entre profissional atuante no direito, muito atuante na área da educação especial, ao atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, e também na parte de neurociências. Eu tenho 2 grupos no Facebook, um chama-se Mãe de Crianças Superdotadas, o outro chama-se Asperger, TEA e Superdotação. Eu sou sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade
Enfim, eu tenho um blog que é o Mãe de Crianças Superdotadas. Eu tenho um envolvimento muito grande na área da educação especial, tanto no direito quanto na neurociências. Então, eu acho que a minha visão é uma visão um pouco mais global. Hoje, a gente está aqui para falar de um decreto muito importante, e eu acho que é importante trazer a minha contribuição como advogada, uma visão jurídica e operadora do direito educacional especializado. Então, eu vivencio a educação especial, vivenciei com os meus filhos, vivencio na minha prática jurídica e também dentro do direito. E eu espero poder contribuir e sanar as dúvidas das pessoas. Acima de tudo, além de ser um decreto que trata de uma política de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, a gente está falando de um ato jurídico. Então, Isso. também a gente tem que lembrar as implicações que isso tem. Isso mesmo. Muito obrigada. E assim, nós reunimos algumas perguntas que são as perguntas que estão mais fortes, né? Que estão incomodando mais as pessoas. E eu queria começar então fazendo essas perguntas para que você pudesse então trazer para nós algo sobre, certo? Então a primeira pergunta que nós temos é: esse decreto, ele está de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos do qual o Brasil é signatário? Então, no meu entendimento, enquanto operadora do direito, sim. E eu vou até citar qual ponto da Declaração Universal dos Direitos Humanos eu entendo que esse decreto está de acordo. A gente tem no artigo 26 da Declaração dos Direitos Humanos o item 1, que fala que todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, e ela vai ser obrigatória. O decreto, ele trata sobre instrução, ele de forma nenhuma tirou o direito de aprender, o direito de aprendizagem. A oferta de aprendizagem gratuita é obrigação do governo. Então, eu entendo que ele não feriu esse direito à educação, continua sendo obrigatório, seja onde ele for implementado, e a gente vai falar a respeito sobre isso. E aqui no item 2 do artigo 26 das Declarações dos Direitos Humanos, ele fala que a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. Então, da minha leitura, que eu fiz minuciosa neste decreto, eu entendi que está de acordo com o disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, assim, toda vez que a pessoa tem uma dúvida, eu acho que ela tem que ir atrás da fonte original, né? A fonte original, nesse caso, é o decreto. Então, todo mundo deveria ler. Eu sei que é difícil para quem não é da área do direito, mas para a gente poder opinar, para a gente poder fomentar as ideias, poder tomar um partido ou não tomar um partido, a gente precisa conhecer a fonte. Então, não ir atrás de quem falou, diz que me disse, mas assim, vamos conhecer esse decreto 10.502 de 2020, vamos fazer a leitura dele e vamos ver o que a gente encontra nele. Que foi isso que eu fiz quando eu fui noticiada sobre ele. Então, do meu ponto de vista, ele está de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos. Eu tenho críticas a fazer, mas eu também acho que tem ressalvas positivas. Isso. O decreto, ele diz que garante a equidade, a inclusão e o aprendizado ao longo da vida, né? Esse é o primeiro trecho, né, do artigo do decreto. E entendo como equidade a questão de todas as pessoas conseguirem aprender de uma maneira, eu não diria igual, mas que, por exemplo, na sala regular, todas as crianças consigam aprender, né? Então, eu vejo também como não uma retirada, né? Mas assim, como continuidade de uma inclusão. Alguém fez uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, que até diz respeito à próxima que eu iria fazer, que fala assim: escutei uma professora argumentando que o valor que seria para as salas de AEE em escola regular vai para as escolas especiais. E por isso que as salas de AEE vão acabar sumindo. É verdade isso?
Não, Alguém já fez aqui, ó. ele é expresso em falar sobre as classes especiais, sobre as Isso. salas de recursos. Ele cria outras possibilidades, como centros de apoio, centros de atividades. Em vários trechos, ele menciona da existência das salas de recursos e outros centros e locais de atendimento aos alunos com necessidades especiais. Por isso que eu falo, vá na fonte. Não adianta eu ouvir falar. Deixa eu ler o decreto com calma, e aí nele você vai encontrar vários trechos onde se fala de salas de recursos. Então, a verba, ela, a princípio aqui não se fala de verba destinada para cá ou para lá, cria-se várias opções e modalidades de atendimento, algumas já existentes, outras novas, isso que eu achei interessante, mas em nenhum Isso. momento ele fala da retirada de direitos já conquistados. Essa é a minha interpretação. Então, como eu já deixei claro num outro vídeo que eu postei, o direito ele não é uma ciência exata e ele admite várias interpretações. Da leitura que eu fiz, eu não vi nenhuma retirada de direito, pelo contrário, eu vi ganhos, alternativas e opções. Então, quando se fala em escolas especiais, o decreto deixa bem claro que é quando o aluno foi atendido numa escola regular e inclusiva, que eu achei um termo interessante, quer dizer, toda escola hoje em dia ela é regular e inclusiva. Isso é um advento da LDB de 96, e aí ele usa esse termo, escola regular inclusiva. Então, o aluno vai passar pela escola regular inclusiva. Se a equipe de profissionais, multiprofissionais, a família e, por vezes, quando possível, o próprio educando entenderem que ele não está se beneficiando dentro da escola regular, ele pode ter a opção, a família vai fazer a opção de tentar escolher pela escola especializada e ver como ele vai se comportar, como ele vai se desenvolver ali. Não é uma imposição, é uma Sim. escolha. Isso, na minha leitura, ficou bem claro. E trazer a família como protagonista dessa inclusão, que até então era uma iniciativa do governo, uma iniciativa da escola, dos professores, aonde os profissionais que atendiam o aluno com necessidades educacionais especiais não tinham possibilidade de participar. Eu tenho conhecimento de muitos profissionais que tentaram ter reunião na escola, para conhecer a escola, para falar sobre o aluno, e foram impedidos que isso acontecesse. Então, a inclusão ela é um processo que envolve muitas pessoas, muitos profissionais, a parceria família, escola e profissionais da escola e profissionais da área da saúde que atendem aquele aluno. Eu acredito que uma coisa que causou muita dúvida, e até alguém falou aqui, é que quando o decreto fala sobre escolas regulares inclusivas, algumas pessoas entenderam que são escolas específicas, né? E eu achei interessante que você trouxe agora para a gente que desde a LDB fala que todas as escolas elas são regulares e inclusivas. Então isso esclarece muito para a gente que hoje as escolas não podem dizer minha escola não é inclusiva, porque uma escola regular ela é considerada inclusiva, né? Então, isso foi uma dúvida grande que as pessoas trouxeram e alguém já fez uma pergunta sobre isso aqui. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, então eu também, num primeiro momento, achei uma terminologia diferente daquela que a gente está acostumado a ver, porque a gente só ouve falar de primeira escola, né? Porque a LDB Isso. acabou com as escolas especiais, falando que em raros momentos, mencionando, mas acabou com as APAES, e eu vi muitas reclamações de pais cujos filhos se beneficiavam das APAES ou de escolas especiais, e trouxe esse atendimento para dentro da escola. E aí a escola passou a ser inclusiva e a escola é uma só. Agora, esse decreto, ele quis discernir, então, escola regular inclusiva, quer dizer, existe obrigação da escola atender o aluno com necessidade educacional especial e existem outras alternativas, ou outra alternativa que seria a volta da escola especial em alguns momentos, a escolha da família, se assim o quiser. Então, não é que obrigatoriamente os alunos com necessidades especiais os que não conseguirem a inclusão vão ter que ir para a escola especial, não é. Eu vejo como uma opção, uma alternativa para esses que não conseguirem ter a inclusão em sala de aula. E eu espero, do fundo do coração,
que essa opção aconteça. A gente quer o melhor para essas crianças. Isso, E adultos, que exato. vem à frente da minha pergunta. Como professora, né, que eu já tive esse momento de professora, a gente percebe que mesmo com as adaptações, que a gente sabe que ainda não são as melhores e que precisam melhorar muito, sim, mas eu vejo em alguns momentos algumas escolas se esforçando para fazer essas adaptações, e mesmo com a EE, que a gente vê na escola pública, ainda existem pessoas que necessitam de um algo mais, né? Que seria realmente tentar acompanhar essa escola regular numa escola especializada. A escola regular não consegue atingir essas pessoas. Então, nesse caso, essas escolas especializadas seriam um ganho para essas pessoas, né? Porque elas estariam aqui no quadro de equidade, onde todos teriam a oportunidade de aprender, mesmo que não seja da maneira regular. E aí isso tem causado outra dúvida nas pessoas, é que essa questão de que precisa ser avaliado, por exemplo, eu tenho uma criança ou um adulto numa escola regular inclusiva, como a gente acabou de aprender agora, que são todas as escolas. Nessa escola tem as adaptações, né? Tem a sala de recurso, tem tudo acontecendo para essa criança. Como é que vai acontecer essa avaliação de que ela não está conseguindo se enquadrar para que a família possa optar por enviar ela para a escola especializada? Porque o que tem causado muitas dúvidas nas pessoas é que talvez isso possa causar uma resistência maior das escolas, em especial particulares, porque a gente sabe que a escola pública não pode negar matrícula, mas as escolas particulares acabam encontrando brechas aqui e ali para poder negar a matrícula. Então, como seria esse processo de avaliação para poder identificar que essa pessoa não está conseguindo acompanhar, né, e não está conseguindo se desenvolver na escola regular, inclusiva? O decreto fala que a decisão vai ser tomada com a equipe multidisciplinar, a família e, quando possível, o educando. Não ficou claro para mim se a equipe multidisciplinar seria a equipe multidisciplinar da escola ou a que acompanha o aluno. Então, Sim. seria uma decisão, ele coloca num determinado ponto que é uma decisão da equipe com a família e, quando possível, o aluno. Então, não é uma decisão, uma imposição somente da escola, então a escola decidiu e acabou, é uma escolha da família e quando possível, do aluno. Realmente é uma questão delicada assim, tem muitos trechos que não estão muito claros, isso ainda depende de uma diretriz que vai ser implementada pelo Conselho Nacional de Educação e homologado pelo MEC, então vai haver um outro documento legal Hum, e que vai, eu espero que traga esclarecimento sobre esse ponto. Eu também tive a minha dúvida, qual equipe multidisciplinar que esse decreto faz menção? É a equipe da escola ou a equipe que acompanha o aluno? Mas o decreto ele tem esse ponto em que estabelece quando que vai ser decidido isso. Eu estou aqui procurando dentro do decreto para poder falar com mais propriedade. Qual é certo. a que está? Porque No processo de decisão da família ou do quanto alternativa educacional. Então, a leitura que eu tenho é que é a família que vai ter essa escolha, que não é a escola que vai impor, porque aqui não é o que está escrito no decreto. De forma nenhuma está escrito assim, a escola vai, quando perceber ou constatar que o aluno não está se desenvolvendo, poderá encaminhar o aluno para a escola especial. Pelo contrário, é a participação da equipe multidisciplinar no processo de decisão da família ou do educador, quanto à alternativa educacional mais adequada. Então, o que eu entendo disso é que é a família que tem o poder de escolha. E eu espero que aconteça dessa forma. sim, isso foi bacana você trazer isso para a gente, porque nos ajuda a entender que a família, dentro do decreto, está sendo colocada como
um peso, né? Aqui é colocado como uma figura de peso nessa decisão. Outra coisa que tem trazido muitas questões é que, a respeito dessa equipe multidisciplinar que você falou, é que quando a criança já está matriculada na escola, talvez a gente ainda possa ter uma fala ainda mais forte de que eu quero que meu filho continue, né? O medo está sendo no ato da matrícula. Então, essa criança, ela vai ter que primeiro passar pela escola regular para se avaliar se ela não consegue se adaptar, correto? Sim, é o que está constando no decreto. E tem Pronto. uma parte que fala também bem específica que eu estou aqui procurando. Eu tô com o decreto aqui na mão também. Acho que é no inciso 5, escolas especializadas, né? Então fala que instituições de ensino planejadas para atendimento educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam em seu desenvolvimento, É o quando sexto, incluídos, é o sexto, né? é o Em sexto da esco- segundo, isso. Isso, Exatamente. Então, assim, a percepção de que a educação não acontece apenas no âmbito, não, no sexto, desculpa, escolas especializadas para o isso, atendimento educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam em seu desenvolvimento quando incluídos em escolas regulares inclusivas e que sim, apresentam demandas de apoios múltiplos. Aí você fala, a criança então, aqui está falando, ele passou pela escola regular, né? Ele está na escola, quando incluídos em escolas regulares inclusivas. Então, é bem claro, ele está incluído aqui. E aí a equipe e a família resolvem que aqui ele não está se beneficiando. Então, eu não vejo assim como, assim, a não ser que seja uma escolha da família, sim, diretamente para a escola especial. Mas sempre a ideia é que ele seja atendido na escola regular, que agora o governo chamou de escola regular inclusiva. E eu espero que este seja o entendimento correto, porque se for é muito bonito. E não dando certo, e a família assim querendo, tenta na escola especial. Mas, então, acho que a matrícula necessariamente vai ter que passar pela escola regular inclusiva. Inclusive, tem um ponto que ele fala, que também era uma dúvida que eu já ouvi enquanto advogada e já tive ações que, ai, não cabe educação especial na educação infantil. Cabe. cabe. A LDB falava disso, do 0 aos 6 anos, e aqui fala do 0 aos 3 anos. Então, ele vai ser matriculado, até porque se ele vai ter que ter oportunidade de ir para a escola regular, porque alguns transtornos do neurodesenvolvimento a gente só percebe depois de determinada idade, né? Então, necessariamente ele vai passar pela escola regular, pela educação infantil, pela creche, obrigatória a partir dos 4 anos, aí os pais vão percebendo se tem alguma questão. Existe uma nota técnica do MEC que fala que o laudo não é obrigatório. A nota Sim, técnica, ela não tem força de lei, a mesma força de lei. Mas existe uma nota técnica que fala que o aluno, quando ele já apresenta alguma dificuldade, ele obrigatoriamente precisa ser atendido pedagogicamente pela sim, escola. Porque a educação especial é um atendimento pedagógico, não é um atendimento sim, clínico de saúde. Então, se a escola já perceber, no momento que ela percebe, ela tem obrigação de oferecer o atendimento independentemente de diagnóstico ou de laudo médico. O laudo ele é complementar, a gente sabe da importância de um diagnóstico e de um laudo e de avaliações neuropsicológicas, psicopedagógicas para ajudar a entender as necessidades daquele aluno. Então, sim, eu acho muito importante, mas não é por isso que a escola deve deixar de atender, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm condições financeiras de conseguir um laudo, um diagnóstico, ou às vezes o diagnóstico não é correto. A gente ouve muitos casos de crianças que só descobrem que tem TEA na adolescência, ou no final da isso. infância, ou na vida adulta, com diagnósticos errados e formas de atendimentos equivocadas. Então,
a escola percebendo a dificuldade, ela é obrigada a atender. Isso daqui é para qualquer, não é só em relação a esse decreto, o decreto não vai mudar isso, o decreto nunca vai estar acima da nossa Constituição Federal, nem da Lei de Diretrizes Básicas de Educação, nem do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nem da Lei Beneficiana, que é a Lei do Autismo, e LDB, enfim. Existe uma hierarquia entre as leis, na qual a Constituição Federal é mais importante, e depois vem as leis infraconstitucionais, essas que eu mencionei, e depois dela vem o decreto. Então, eu sei que muitas pessoas estão preocupadas, mas entendendo em termos jurídicos, um decreto não tem uma força maior que a lei, e ele não pode ferir garantias legais ou constitucionais que vão violar o direito de aprendizagem da criança. Muito obrigada por trazer isso, porque inclusive essa é uma dificuldade muito grande, às vezes, dos pais cobrarem da escola um atendimento especializado quando eles não têm laudo. E isso eu estou dizendo por uma experiência prática, né, de ser psicopedagoga de algumas crianças que os pais me contrataram mesmo sem laudo, mas que na escola a criança ainda não tem um atendimento especializado porque eles não têm um diagnóstico fechado. E aí eu não trago só o autismo, né? Eu tenho crianças com dislexia, né, com TDAH, com muitas outras questões que não têm atendimento na escola porque elas não têm um laudo. Então, muito obrigada por trazer isso para a gente também, que vai até além, né, dessa questão desse decreto. E uma coisa que tem preocupado também algumas pessoas, inclusive alguém fez uma pergunta, é em relação à criação dessas salas especiais. Na escola pública a gente já sabe que já tem o AEE, né? A nossa preocupação é se vai haver um treinamento e uma especialização maior para essas pessoas que fazem atendimento nas salas de AE, mas essa lei ela deixa claro sobre os procedimentos que devem ser colocados lá, sobre o número de estudantes que vai para essa criação dessas salas especiais. E agora, dentro da escola especial, estarão todos os transtornos juntos? Então, eu vou ter uma sala em que vai ter pessoas com altas habilidades, pessoas com TEA, pessoas com TDAH ou com os diversos transtornos, com a síndrome de Down. Como é que vai acontecer isso? Ele deixa claro esse decreto? Essa é uma das perguntas. Ele não deixa claro em relação a se todas as escolas vão ser obrigadas a possuir as escolas particulares, né? Mas ele traz umas figuras interessantes que não existia até então, e também estou procurando aqui o nome de cada uma aqui. Então, diversas formas dentro da escola regular. Então, centros de apoio às pessoas com deficiência visual, dentro da escola regular. Centro de atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência intelectual, mental e transtornos globais do desenvolvimento. Centro de atividades de altas habilidades de superdotação. Então, a impressão que eu tenho é que são centros e locais diferentes. Hoje em dia, isso acontece nas escolas públicas, dentro das salas de recurso, no contraturno, onde todos são misturados. E isso eu tenho a impressão que pode não ser bom, porque as necessidades especiais de um aluno com TEA são diferentes das de um com deficiência intelectual, que por sua vez são diferentes de um superdotado. Então, a ideia que eu fiz aqui, eu acho que a princípio, talvez nas escolas públicas, a gente vê que a inclusão ocorre uma capacitação maior, vai haver esses centros, então, compartilhando para cada tipo de necessidade educacional especializada. Então, de uma forma diferente, com preparo diferente. E eu acho que, na minha experiência, por exemplo, dentro da superdotação, é muito legal quando a gente vê os superdotados juntos, porque eles precisam dos pares intelectuais para se desenvolver, e é uma troca muito grande. Inclusive, na socialização isso ajuda, e eu vejo algumas escolas particulares tendo essa iniciativa de pegar e fazer uma classe, um centro, num contraturno, ou em algum momento, para os alunos superdotados, assim como eu conheço escolas que juntam todos os que têm as dificuldades de aprendizagem e descem para as salas em determinados momentos e têm atividades separadas. Eles recebem provas separadas, com escriba, com ledor, com tempo a mais,
Então, algumas escolas particulares contam com isso, o ideal é que todas tenham essa oportunidade. E para os superdotados é um atendimento diferente. Então, esse decreto ele trouxe essa diferenciação, porque, de fato, a forma de atendimento da superdotação ou das altas habilidades ela é diferente da forma de atendimento das demais necessidades educacionais especiais. Então, tem que ter uma divisão de local, de atendimento, e eu acho que um professor ou dois não vão conseguir atender numa sala só especial todas as necessidades. Então, compartilhando, e a gente sabe que, principalmente em escolas grandes, é comum ter mais, assim, elas se repetem essas dificuldades, esses transtornos, né? Então, uma Sim. escola, hoje em dia, a gente sabe que é um para cada 59, um para cada 100 pessoas autistas, a escola vai ter, toda escola tem X autistas por sala de aula. Em termos de superdotação, é de 2 a 5%. Então, falar, ai, minha escola não tem nenhum superdotado, não é verdade, porque é estatística, né? Então, a gente está Isso. falando da população existe, ela precisa ser identificada e trabalhada da forma correta, né? Então, se esses alunos tiverem oportunidade de receberem o devido atendimento em seus devidos centros, é muito bom para a criança também, para o aluno se desenvolver. Isso mesmo. E eu vi também um ponto positivo, é que eu costumo trabalhar com os dois extremos e eu vejo que há um desestímulo muito grande, tanto das crianças que têm altas habilidades, porque elas estão avançadas naquela sala e às vezes o cronograma regular é desestimulante para ela, tanto daquelas crianças que têm deficiência e que elas não conseguem acompanhar e acabam sendo desestimuladas porque é muito difícil para ela. Então, são dois extremos que às vezes a gente está acostumado só com o meio termo ali, que a gente faz algumas adaptações e consegue encaixar a criança, né? Mas esses são dois extremos que muitas vezes não são vistos, mas que a gente tem uma dificuldade muito grande de adaptações em sala de aulas e que a gente tem uma perda muito grande para essas pessoas, porque elas acabam sendo desestimuladas na sala de aula regular por causa dessa situação, né? Um lado porque consegue avançar muito rapidamente e a escola regular acaba não acompanhando o ritmo dela, e o outro lado porque acaba sendo difícil demais, né? Eu tenho crianças nos dois extremos e eu vejo quanto isso é difícil. E talvez uma classe em que pudesse ter estímulos específicos para aquelas crianças nesses extremos, né, com essas dificuldades, talvez ajudasse elas, muitas vezes até não perder o interesse pela escola, né? Só que em cima disso vem outra questão, né, que veio para nós, é que assim, se é na infância que começamos a nos preparar para o mundo, como ficarão essas pessoas após o ensino médio se pararmos para pensar que não existirão faculdades especiais? E outra questão dentro disso ainda que algumas pessoas estão trazendo à tona é que assim, como vai ser o social dessas pessoas se elas estão convivendo somente com pessoas que têm deficiências como ela? Como é que você Então, vê isso? em relação à primeira pergunta, é, já existe, em 2015 já existia um decreto em que falava para o público da educação especial e para os superdotados que ele vale inclusive na educação superior. O decreto reforçou esse aqui também, falando que vai se estender para todas as modalidades e níveis de ensino, e ele fala expressamente da educação do ensino superior. Então, as faculdades são obrigadas, hoje em dia, a atender essa clientela. Eu, como advogada, já fiz a inclusão, já acompanhei de diversos alunos com deficiências intelectuais graves, moderadas, na faculdade, superdotados na faculdade, autistas em faculdade, e tiveram um atendimento. A gente sabe até de algumas faculdades particulares que têm centros próprios, com nomes próprios. Eu posso até mencionar aqui a Universidade Mackenzie, que tem um núcleo específico de atendimento aos alunos de todas as necessidades educacionais especiais. Faculdades federais, a gente também tem conhecimento. Então, a ideia é que, assim, primeiro, né, a pergunta foi ideia na faculdade. Não, ele vai ter o direito, a gente não pode pensar que a educação especial, ela termina
no ensino básico, não, ensino superior. Como é que vai ser no mercado de trabalho? Então, o mercado de trabalho hoje em dia também já está muito mais inclusivo, então a gente já tem cotas nos vestibulares para os alunos com deficiências. Começa por aí. Eu conheço muitas pessoas que entraram em vestibulares em instituições de ensino superior federal através de cotas para deficientes. Eu conheço indígenas que entraram por cotas e o mercado de trabalho, então, concursos públicos privilegiando os alunos ou dando oportunidade para os alunos que têm deficiência. Empresas que são agora obrigadas a contratar pessoas com deficiência, empresas que estão sendo capacitadas para isso, empresas que procuram somente autistas, a gente tem 2 exemplos também. Então, a sociedade, ela está encaminhando para uma sociedade mais inclusiva. Então, a gente não pode pensar, e o decreto até fala em um momento, que a inclusão ela não é uma questão só da escola, ela é uma questão que se estende a vários ambientes, o ambiente familiar, o ambiente de sociedade, mercado de trabalho. A gente não pode achar que a responsabilidade é só do governo e só na escola e acabou. A responsabilidade é social, né? A inclusão é social. E todo mundo tem que fazer sua parte. Isso mesmo. E um próximo ponto que colocaram aqui pode esclarecer melhor a parte do decreto que trata dos índios e quilombolas sendo separados das escolas ou das classes regulares? Vamos abrir aqui na parte do decreto que fala sobre. É o inciso 8º. Foi o único ponto que eu encontrei do artigo 3º. Se você encontrou outro, me corrija, por favor. Porque o que eu entendi desta redação? Ele só está incluindo os quilombolas e os indígenas como público-alvo da educação especial. Ele não está segregando, ele está garantindo, ele está frisando que isso se estende aos indígenas e aos quilombolas. Então, no momento em que ele se refere a público-alvo como sendo aqueles alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, aqui eu posso fazer uma crítica, altas habilidades de superdotação, e aí aqui ele fala que isso se estende também aos indígenas e quilombolas do campo. Então eu entendi como uma extensão, incluindo e lembrando também que esse público também tem direito a um atendimento educacional especializado. E tanto tem que a gente vê cotas para indígenas, para quilombolas nas universidades federais. E isso é uma forma de inclusão. Agora, uma crítica que eu fiz no meu vídeo e que eu torno a fazer. Por que em 2020, quando a gente já tem o CID-11, a gente já tem o DSM-5, a gente sabe que não existe mais o termo transtorno global do desenvolvimento, existe o termo TEA, né? O transtorno do espectro autista, que inclui vários espectros. E por que o decreto fez menção a uma terminologia defasada, quer dizer, faltou assessoria técnica, foi proposital, o que isso quer dizer? E aí depois ele volta e ele fala assim, como público-alvo, as pessoas que têm transtorno global do desenvolvimento, inclusive os TEAs, mas eles já eram parte dos transtornos globais do desenvolvimento. Sim. E na verdade, a LDB ela fala deficiente, autistas e superdotados, né? Esses 3, a gente sabe que o público não são só esses 3. Não existe mais o transtorno global só do desenvolvimento, a gente já está à frente, TEA, é o termo correto. Então, fica aqui uma ressalva para a gente tentar entender por parte do governo por que esse termo, até mudar quando forem as diretrizes forem lançadas pelo CNE e depois homologada pelo MEC, para que se corrija esse termo. E uma crítica que eu não entendo porque você, como psicopedagoga, citou alunos com TDAH, dislexia, é um público muito grande, 5 a 7% da população apresenta um transtorno de aprendizagem, que pode ser dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia, TDAH com hiperatividade, sem hiperatividade, com déficit de atenção, e são merecedores de uma educação especial. E no INEP, que é o órgão responsável pela elaboração do Enem, eles são considerados no edital como público-alvo da educação especial e tem as formas de atendimento às pessoas com TDAH e dislexia.
E por que mais uma vez, em mais uma legislação que trata da educação especial, retirou-se esse público? Então, é uma preocupação que eu tenho, porque aí a escola pode falar, não, o decreto não previu, então eu não vou atender. Mas aí eu fui procurar mais a fundo, e aí quando a gente fala de público-alvo, eu vi que no inciso, no caput do artigo 5º, ele coloca como, é engraçado, ele fala assim, o artigo 5º, é público-alvo, os educandos que nas diferentes etapas, níveis e modalidades de educação, em contextos diversos, nos espaços urbanos e rurais, demandem oferta de serviços e recursos de educação especial. Então, aqui a gente pode considerar que pessoas com transtorno de aprendizagem e TDAH fazem parte desse público. E aí eu não sei por que no parágrafo primeiro, no único, ele fala são considerados público-alvo da Política Nacional de Educação Especial e volta aos alunos com deficiência, com transtorno globais do desenvolvimento e os alunos com altas habilidades ou superdotação. E ele fecha de novo esse cerco. E isso é uma preocupação que eu tenho, porque eu atendo muitos alunos com TDAH, dislexia ou transtornos de aprendizagem, déficit de processamento auditivo ou déficit de processamento visual, que repetem de série ao final do ano letivo porque não tiveram o atendimento educacional especializado ao longo do ano. Porque as escolas falam, não vou atender porque não tem lei que obrigue. Então, começa que a LDB já restringe, aí eu me valho de algumas, é bom as pessoas que estão ouvindo saber que no direito educacional a gente vai se apegando onde a gente consegue para garantir, a gente quer promover o atendimento desses alunos. Então a gente usa muito no direito educacional resoluções e deliberações dos Conselhos Nacional e Estadual da Educação. Então, a gente tem a resolução 4 de 2009 e a 2 de 2001 e um parecer 17 de 2001, que eles são bem amplos em relação a quem é o público-alvo da educação especial. Então, a gente consegue inserir esse público. Mas eu não sei por que, novamente, a gente esbarra com essa dificuldade de... A gente sabe que TDAH afeta a aprendizagem, a gente sabe que é um transtorno de aprendizagem, por que eles não estão aqui, né? Quem sabe nas diretrizes isso seja modificado. Fica aqui o meu apelo e uma ressalva de uma crítica construtiva. E que precisa muito de adaptações, né? Eu atendo crianças com esses transtornos do aprendizado, da aprendizagem, e é muito difícil para elas realmente se inserirem numa escola regular e elas são jogadas ali. E salvem-se quem puder, né? Se nós, como mãe, meu filho tem TEA e ele tem altas habilidades. Então, é muito difícil inseri-lo, é muito difícil, né? Eu tenho uma luta constante com a escola para inserir ele numa necessidade de inserir adaptações e não de retirar conteúdos, porque a escola está muito acostumada a diminuir conteúdos, né? E instrumentalizar no sentido da criança que tem déficits, que não consegue acompanhar, mas a escola tem muita dificuldade de inserir naqueles que estão um pouco mais avançados. Mas, e se já é muito difícil para mim, eu vejo a luta daquelas mães que vêm até mim para poder ajudar seus filhos, que tem dislexia, que tem descalculia. A adaptação é muito difícil para essas crianças. Então, também muito me preocupou essa parte do decreto que não alcançou essas pessoas, né? E a gente vê ali o TDAH que ainda... Apesar de ser um transtorno já escrito ali, decretado, ainda é visto por muitas pessoas como uma criança desatenta, não com um transtorno propriamente dito, e a gente não tem as adaptações necessárias para ela, né? Então, é uma parte também do decreto que me preocupa. Uma coisa que foi colocada aqui nos comentários, antes de eu passar para a próxima pergunta, é que algumas pessoas falaram que algumas contras e algumas a favor a respeito desse direito que está se dando às famílias agora a escolherem se ela quer manter o filho ali naquela escola regular, daquela maneira difícil da criança se adaptar ou não, né? E eu acho que esse é um direito que deve ser cada vez mais bem recebido pela gente. O direito de eu escolher como família onde eu quero
né, que meu filho, onde eu percebo que meu filho é melhor adaptado, né? Eu vejo assim uma luta muito grande no momento da matrícula e eu vejo muitas famílias indo para a justiça para obrigar a escola a receber o filho. Eu não sou dessa parte, né? Se a escola não quer receber meu filho, por mais que eu dê uma queixa sobre aquela escola que não quer receber, eu não quero meu filho numa escola que não quer ele, porque apesar de não ser o ponto-chave da educação inclusiva, precisa de especialização, precisa tudo, mas a criança precisa se sentir bem aceita naquele lugar, né? Então eu não vou colocar meu filho num lugar onde não querem eles. Mas eu acho válido trazer, porque tem algumas pessoas aqui comentando a respeito disso, né? Que algumas a respeito de que é inaceitável a segregação e outras respeitando o direito de pais escolherem o que eles querem de melhor para os filhos. Mas em cima disso, tem uma outra questão que foi trazida muito para a gente, é que algumas pessoas perguntaram, se no decreto fala que as pessoas que não se adaptarem ao ensino, deixa eu até ler exatamente como está escrito, quando fala pessoas que não se beneficiam em seu desenvolvimento, quando incluídos em escolas regulares inclusivas, elas têm a opção de ir para uma escola, de uma escola especializada. Algumas pessoas perguntaram, por que não ajudar a escola a se adaptar a essas necessidades dessas pessoas que não se beneficiam? Como você vê isso? Eu vejo isso como assim, uma escolha da família, né? A família como protagonista da decisão. Então, o decreto traz a figura da família. A nossa Constituição Federal, ela fala, a educação é direito de todos, dever do Estado e da família e da sociedade. Então, se a família quiser que seu filho seja atendido, ela tem que lutar pelo direito de que aquela criança dentro da escola regular tenha o melhor atendimento e continua valendo. Esse direito não foi retirado pelo decreto. Se a família entender que ali é o melhor lugar, na escola regular inclusiva, é ali que ela vai ter que insistir pelos seus direitos. É uma pena falar, a gente sabe, a gente que está na inclusão, que a inclusão não é fácil, que a gente precisa de muita verba, que a gente precisa de muita capacitação, a gente precisa de mais profissionais especialistas, especializados nas escolas, mas se a família achar que ali é o ambiente melhor que ele vai ser atendido, ela tem o direito de ir atrás dos seus direitos. E o direito aqui, o decreto não está falando, não, a escola regular não vai receber. Se achar melhor, se a família quiser, ela vai para a escola especial. Se a escola quiser, se a família quiser que o aluno continue na escola regular, ele vai continuar e a família, espero que não tenha a ideia que não, a gente chegue e alcance um nível de educação em que não se precise insistir, lutar pelos direitos e judicializar a questão. Mas, infelizmente, a realidade é essa. Quer dizer, quando a LDB em 96 trouxe a ideia de acabar com as escolas especiais e promover a inclusão, a ideia no papel era linda. Mas a gente vê que na prática, de lá para cá, Não é muito funciona. difícil. A gente conseguiu, a gente conquistou muito, mas ainda falta muito, né? Então, aqui também é mais uma tentativa, com mais escolhas, mais opções, e a gente tem que torcer para que dê certo. Não importa a ideologia política, a gestão política, a gente quer que os alunos com necessidades educacionais especiais sejam atendidos onde eles quiserem, da melhor forma, sem que tenha que brigar e que todas as escolas estejam preparadas, mas a gente sabe que é difícil. Eu acredito que o que tem trazido muito medo para as pessoas, e eu espero aqui como sendo porta-voz, né, de algumas pessoas que estão nesse momento de insegurança, é que a educação inclusiva não tem acontecido da maneira que deveria acontecer, né, na escola regular. Então, como a gente vê a inclusão não acontecendo, eu acredito que o que tem causado muito medo às pessoas é que essa situação de a gente ter a possibilidade agora de uma escola especializada que cause, nesse momento de que a gente luta tanto para colocar nossos filhos numa escola regular e que a inclusão aconteça, esse processo de inclusão acabe regredindo um pouco, dando às escolas uma brecha para que elas se acomodem um pouco mais. Então, eu acredito que esse tem sido o maior medo das pessoas, né? De que deem agora
uma sossegada nas escolas para não ter que correr tanto atrás de se organizar de maneira a incluir essa criança e fazer com que ela se beneficie da escola regular da maneira que, inclusive, está escrito nesse decreto, né? De maneira que ela consiga ter oportunidades de aprendizado e alcance os seus melhores resultados. Então, eu acredito que esse tem sido o maior medo das pessoas, né? Eu entendo o receio dessas pessoas, mas é o que você falou. Eu sei que também são pessoas que lidam com a inclusão, mas nem sempre, dependendo do tipo de transtorno do neurodesenvolvimento que eu estou generalizando, de dificuldade de aprendizagem, nem sempre ela vai conseguir ser atendida numa escola regular. Eu participei há alguns anos de uma audiência pública do Senado Federal sobre educação especial, onde tinham pessoas com deficiência auditiva e pessoas com deficiências intelectuais que pediam a volta das escolas especiais, porque para elas era importante aquilo. E elas foram ao Senado pedir a volta. Então, eu acho que a gente tem que ter essas opções. E assim, eu entendo o receio de perder conquistas que estão sendo feitas, mas a ideia as escolas vão continuar sendo regulares, inclusivas, vão ter que aceitar os alunos com os diversos tipos de dificuldades de aprendizagem ou altas habilidades e superdotação, mas em alguns casos também não é assim, casos mais graves, mais severos, aí vai ter essa escolha, não é? A gente não está pensando num TDAH, um aluno disléxico que vai para a escola especial, a não ser que seja um grau de dislexia muito grande, que ele realmente não consiga aprender. E pensar que só porque o aluno está inserido numa escola regular, que ele não é segregado, que ele não é marginalizado, que ele não é alvo de bullying, é uma utopia. Porque eu, nos meus grupos de Face, eu vejo que as pessoas que mais sofrem bullying, autistas, alguns superdotados, pessoas com deficiência, não tanto. Mas as pessoas, por exemplo, com dislexia e TDAH, é burro, é preguiçoso. Então, assim, vai falar que está sendo incluído? Eles também estão sendo marginalizados. Então, Exatamente. assim, a marginalização ainda ocorre, mesmo nas escolas regulares. E, então, é uma questão de conscientização. Dentro também das escolas regulares, para que esse público que não vai precisar ir para a escola especial, mas que seja respeitado, porque ainda são discriminados, deixados de lado. Então, isso acontece. E tem muitas mães que às vezes não querem que o filho vá para uma escola especial com medo, com vergonha. Eu entendo, sou mãe, entendo perfeitamente, mas isso não é garantia de que ele está sendo bem acolhido, recebido, não está sendo segregado, marginalizado numa escola regular. Então, é importante também pensar na criança. Pensar numa classe especial, por exemplo, de superdotados, é muito bacana. Como eu falei, eu tenho experiências em algumas escolas do Brasil. A escola dos meus filhos tem escolas para avanço em cada disciplina da educação do ensino médio. A gente tem, por exemplo, os programas de incentivo de Olimpíada de Conhecimento, e essas crianças ficam super realizadas quando elas estão juntas. Então, é bacana ver essa interação entre os pares, que a gente chama pares intelectuais. É muito importante. Então, tem exemplos em que as classes especiais, elas são boas alternativas. Eu acredito que algumas vezes, quando a gente não vive dentro mesmo do processo de inclusão ali, a gente acaba não tendo uma visão. Eu recebo muitas crianças que têm muitos problemas emocionais por causa da segregação numa escola regular, né? Eu recebo crianças que eu tenho um duro trabalho junto com o psicólogo, com essas crianças, para serem reparados os danos da segregação na escola regular, né? E eu não estou falando só de crianças com TEA, eu trago de novo, né? Eu tenho crianças com dislexia que elas têm sérios problemas de autoestima, seríssimos,
né? Sim. E ainda enquanto crianças, sérios problemas de depressão por causa da segregação dentro da escola regular. Então, assim, a gente precisa levar em consideração que tanto quanto é perigoso ter uma escola especializada em que todo mundo seja jogado lá de qualquer maneira, é muito perigoso a gente manter, por causa de vários motivos, uma criança com uma, né, uma necessidade de uma escola especializada dentro de uma escola regular e a gente, entre aspas, solucionar os problemas de socialização dessa criança e trazer problemas emocionais que muitas vezes vão trazer, que muitas vezes não, na maioria das vezes vão trazer problemas pro resto da vida dessa pessoa, né? E a gente... Transtorno de ansiedade, depressão, são Exatamente. comorbidades muito comuns em pessoas com TEA, com TDAH, com dislexia, e é o ambiente escolar, porque são chamadas de burra, de preguiçosa, às vezes o próprio Exatamente. professor, né? Ah, não está ouvindo, ah, não prestou atenção, ah, falou de novo, ou as notas, ou quando expõe notas, ou quando comparam notas, ou quando ele se compara, ou quando ele percebe a dificuldade de não entender, de não acompanhar, e aí a questão da autoestima, a gente sabe que isso existe. Isso. Existe, e assim, fechar os olhos e falar, não, não existe, não é verdade. Então, nós, como mães que somos, gostaríamos que não acontecesse, mas as pessoas que têm filhos com necessidades especiais, os filhos passam por isso. E eu vejo nos meus grupos a dor das mães, né? É isso mesmo. Estamos chegando no final da nossa live. Eu queria muito lhe agradecer por todos os esclarecimentos que você trouxe para a gente. De verdade, eu queria enfatizar mais uma vez para as pessoas que estão aqui nos assistindo que ao longo da semana a gente ainda vai ter outros convidados que vão trazer maiores esclarecimentos para a gente, cada um com seu posicionamento. A gente tentou fazer isso ao máximo, com o máximo de respeito às opiniões, tanto de quem está aqui com a gente, né? Tanto de quem está nos ouvindo, né? Porque é um momento muito delicado, a gente está tratando de pessoas, né? A gente está decidindo, assim, futuro de pessoas, então é bem delicado. Queria muito te agradecer mais uma vez e eu espero que essa semana de live seja esclarecedora para as pessoas e que os muitos posicionamentos que vamos trazer aqui nos ajude a abrir a mente. E eu acredito que não para se polarizar, mas para a gente encontrar soluções dentro disso, né? Estamos dentro da inclusão, a inclusão é um fato, é real, dentro dos decretos e das leis que já existem, eu acho que não cabe a gente se dividir ao invés de se unir para encontrar soluções para o que ficou de brecha aí, né? Muito obrigada mesmo, doutora Cláudia. Eu queria que nesses últimos minutos eu lhe dou para você fazer suas considerações finais. Temos mais 2 minutos. Eu agradeço a oportunidade. Também eu acho que é um momento de união, acho que a gente não está dependendo do lado A ou B, não é uma questão política. A gente quer o melhor para esses alunos ao longo da vida inteira e que a gente consiga, no Brasil, encontrar a melhor forma possível de atender esses alunos. A necessidade educacional especial existe, ela deve ser tratada com respeito e eu espero que a gente consiga encontrar soluções. Esse decreto pode surgir através de debates e quando for feita a regulamentação dele pelo Conselho Nacional de Educação, pode ser que essas críticas todas contra ou a favor contribuam para um documento ainda melhor, porque a gente só quer o melhor para esses alunos. E o objetivo da aprendizagem é aprender, né? Então, muito Exatamente. obrigada para quem assistiu e espero poder ter esclarecido as dúvidas das pessoas. Mais uma vez, muito obrigada mesmo. Até mais, Boa doutora. noite. Espero Até que mais. tenhamos outras oportunidades dessas conversas, tá bom? Tá Obrigada. bom. De nada. Tchau. Tchau. Tchau, gente.